Vamos então resolver o primeiro exercício da parte 1 relativa já ao conjunto de exercícios. Vou aplicar mais. E neste enunciado nós temos o seguinte: considera a sequência de construções seguintes em que cada prisma é construído com cubos verdes e vermelhos. Portanto, vemos a figura de ordem 1, tem dois prismas verdes ou dois cubos verdes nos extremos, parecem mais prismas do que cubos, mas enfim, e dois prismas verdes no outro extremo e dois ao centro. Reparemos que na evolução da sequência os extremos mantêm-se constantes, temos dois prismas em cada extremidade, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Os prismas do centro é que vão aumentando. Neste caso temos uma fiada de 2 no nível 1, duas fiadas no nível 2 e 3 fiadas no nível 3. Estamos a ver já como é que vai ser a evolução desta figura, não é? Portanto, copio, completa a tabela. Vamos ver então uma parte de cada vez. Da análise que nós verificamos que cada figura é constituído por 4 prismas verdes, que são dos extremos e que são sempre constantes. Temos 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2 e assim sucessivamente. E os do centro que vão evoluindo. Temos 2, depois passamos a 4, 6. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que o primeiro tem... o primeiro, o segundo e o terceiro têm todos 4 cubos verdes nos extremos, enquanto os cubos vermelhos ao centro vão evoluindo de 2 em 2. Portanto, somando 2 em 2, 2, 4, 6. Portanto, múltiplos de 2. Portanto, podemos dizer que o número de cubos, relacionando o número de cubos vermelhos com a ordem da figura, chegamos à conclusão que a figura de ordem n, ordem 1, tem 2 cubos vermelhos, portanto 2 vezes 1. A figura de ordem 2 tem 2 vezes 2, 4 cubos vermelhos. A figura de ordem 3 tem 2 vezes 3, 6 cubos vermelhos. Significa que o número de cubos vermelhos na figura, relacionando com a ordem da figura, é 2 vezes n, é 2n, não é? Segunda questão: qual é o número de cubos vermelhos da construção 15? Portanto, nós vimos na linha anterior, podemos definir a seguinte regra: a figura de ordem n tem sempre 4 cubos verdes mais 2n prismas ou cubos vermelhos. No caso da figura 15, o que é que nós temos? Temos os tais dois cubos verdes em cada um dos extremos, ou 2 prismas. Temos 2 mais 2, 4. E ao centro, quanto é que vamos ter? Se a figura 15 tem 2 vezes 15, ou seja, tem 30 prismas vermelhos. Portanto, como são dispostos em duas fiadas, são uma fiada de 15 e outra fiada de 15 em cima. São duas fiadas de 15. Portanto, o número de cubos vermelhos numa construção 15 na figura de ordem 15 é 30 cubos vermelhos. A linha 1.3. Existe alguma construção com 52 cubos no total? Explica o teu raciocínio. Portanto, nós sabendo a regra geral, que é 2n mais 4, sabemos que o número total de prismas ou de cubos será de 52, neste caso, basta igualar. Portanto, se sabemos o número de prismas total, sabemos a regra, o número total de prisma é igual a 2n mais 4, substituímos aqui nesta igualdade o número total por 52. 52 é igual a 2n mais 4. Vamos inverter os membros para que a variável fique no primeiro membro. Fica 2n mais 4 igual a 52. Basta inverter o primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro. O 4 está a somar, passa para o outro membro a subtrair, que é a operação inversa. Fica 2n igual a 52 menos 4. O 2 está a multiplicar por n, passa para o outro membro a dividir. Portanto, fica 52 menos 4, os tais 48, dividido por 2 dá 24. Significa então que a figura de ordem 24 possui 52 cubos. E como é que são distribuídos estes 52 cubos? São 4 verdes nos extremos, 2 mais 2, e a diferença para os 52 são os quais 48 são vermelhos. Estes 48 estão distribuídos em duas fiadas, portanto vai ser uma fiada de 24, mais 24 faz os 48, não é? Portanto é uma figura deste tipo. A linha 4. Qual é o número de cubos vermelhos da construção da ordem n e da ordem n mais 1? Portanto, já vimos o termo geral. A figura da ordem n vai ter 2n cubos vermelhos, né? Já vimos. A figura da n mais 1 é substituir o n por n mais 1. Fica 2 vezes quanto? n mais 1.
Então, fazendo a propriedade distributiva, fica 2 vezes n mais 2 vezes 1, 2. Portanto, então a figura de ordem n tem 2n cubos vermelhos e a figura de ordem n mais 1 tem 2n mais 2 cubos vermelhos. Isto é, tem mais 2 do que a figura de ordem n. Nós já vimos anteriormente que o número de cubos vermelhos vai aumentando 2 unidades à medida que evolui a ordem da figura. Não é? Portanto, é o que mostramos aqui. 2n é sempre um número par, não é? Portanto, a designação do número par é 2n, o número ímpar é 2n mais 1. E neste caso concreto temos um múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8 por aí fora. Portanto, verificamos que na figura de ordem 1 temos 2 cubos vermelhos, na ordem 2 já temos o 2 vezes 2, 4, depois 2 vezes 3, 6 por aí fora. Está relacionado com o número de ordem. A quinta pergunta: qual é o número total de cubos de construção da ordem n? Já vimos anteriormente que o termo geral, o número total de prismas ou de cubos, neste caso é 2n mais 4. Né? 2n que são os vermelhos, mais 4 que são os verdes dos extremos, 2 em cada lado. Portanto, vamos supor para a figura 1000, que nos pediam para nós calcularmos o número de prismas ou de cubos da figura 1000, de ordem 1000. Bastava substituir o n por 1000 e ficamos... cubos verdes são constantes, 4 verdes. Os vermelhos é 2 vezes 1000, dá 2000. Portanto, no total, a figura de ordem n tem 2004 cubos ou prismas. Vamos então ver o exercício número 2 do conjunto de exercícios que vou aplicar mais, relativo a sequências e escalas. E o enunciado diz-nos o seguinte: na sequência seguinte, cada figura é construída usando círculos. Portanto, nós verificamos que reparemos que primeiro as figuras têm aspecto triangular, não é? 3 círculos na base, este já passa a ter 5, depois aqui 7, né? 3 e 3, 6 e 1, 7, depois 2, 4, 6, 8, 9, vai aumentando 2 em 2, não é? Portanto, vamos analisar então e vamos para já preencher a tabela, né? E vamos verificar. Portanto, temos a figura até a figura 4, é fácil. Agora temos que ver como é que é a evolução para a figura 5 e 6, né? Vamos começar por analisar as figuras. O que é que nós verificamos? A figura de ordem 1 tem 3 círculos na base, a figura de ordem 2 já tem 5, a figura de ordem 3 já tem 7, a figura de ordem 4 já tem 9. Vamos notar aqui que o número de círculos na base vai aumentando 2 em 2, 3, 5, 7, 9. Não é? Portanto, como é que podemos relacionar este número de círculos na base com a ordem da figura? Se pusermos 2n, o dobro de n, o que é que nós verificamos? Verificamos que 2n é 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Há sempre um diferencial de uma unidade para o número de círculos que nós verificamos. Aqui nós temos 3, só nos dá 2, para 2n. Aqui já temos 4, mas falta-nos 1 também para 5. Aqui temos 6, também falta 1 para 7. Aqui temos 8, falta 1 para 9. Então significa que nós temos que acertar esta fórmula adicionando-lhe uma unidade. Então podemos relacionar o número de círculos da base com a ordem da figura do seguinte modo: o número de círculos na base das figuras desta sequência tem uma quantidade de círculos que é igual a 2n mais 1. Se nós fizermos aqui 2 vezes 1 mais 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4 mais 1 dá 5, 2 vezes 3 dá 6 mais 1 dá 7, 2 vezes 4, 8 mais 1 dá 9. Cá está, portanto está confirmado. E agora como é que podemos calcular o número total de círculos de cada figura? Portanto, a partir da linha da base, à medida que vamos subindo, o número de círculos vai diminuindo 2 unidades. Aqui temos 3, menos 1, menos 2 dá 1. Aqui temos 5, menos 2 dá 3. Depois 3 menos 2 dá 1. Reparemos que de linha para linha, à medida que subimos, diminuímos 2 unidades. Então podemos calcular até chegar à unidade, né? Até chegar ao valor 1. Portanto, neste caso temos 3 mais 1, né? Dá 4. Depois aqui temos 5, 3, 1 dá 5, 3, 8 e 9. Aqui já temos 7, menos 2 e menos 2. Dá, isto somando isto dá 16. Aqui na figura 4 temos 9, menos 2 dá 7, menos 2 dá 5, menos 2 dá 3, menos 2 dá 1, 25. Portanto, já temos aqui uma maneira de calcular, sem conhecermos o termo geral da sequência, como é que nós podemos calcular o número de círculos. Sabemos que a base está relacionada com a ordem como 2n mais 1 e depois é adicionar parcelas
subtraindo 2 unidades em cada uma dessas parcelas até chegar à unidade. Então, para além disso, note-se aqui visualmente o seguinte: à medida que evolui a figura, no fundo acrescentamos 2 fiadas de linhas, né? Para preencher, para formar o triângulo. Aqui temos o triângulo, somamos 2 unidades, portanto temos que adicionar os outros círculos para continuar a formar o triângulo. Aqui mais 2 unidades, temos que acrescentar estes círculos aqui para formar o triângulo, e aqui também. Portanto, visualmente nós verificamos que acrescentamos 2 fiadas à medida que evolui o número de ordem. Portanto, preenchendo o quadro da pergunta 1, sabemos que a figura 1 tem 4 círculos, 3 e 1, 4, né? Já tínhamos calculado antes. A figura 2 tem 5 e 3, 8 e 9. A figura 3 já tem 16 e a figura 4 tem 25. Não foi que nós chegamos aqui à conclusão. Portanto, agora, figura 5 e figura 6. Vamos calcular isto de 2 métodos. Vamos já calcular pelo método que nós verificamos aqui anterior, isto é, partindo da base, mas antes disso vamos utilizar o método das diferenças. Nós podemos calcular a diferença entre o segundo termo e o primeiro, e depois a diferença das diferenças. Portanto, a diferença de 4 para 9 é 5, 9 para 16 é 7, 16 para 25 é 9, e o que é que nós verificamos? Verificamos que a diferença vai aumentando 2 unidades. Ora, vamos fazer a segunda diferença. A diferença entre a diferença da segunda diferença para a diferença da primeira. Então verificamos que 7 menos 5 é 2, 9 menos 7 é 2, e então as diferenças são constantes. Quando as diferenças são constantes, nós podemos reverter o processo e calcular ao contrário. Sabemos que aqui é 2, portanto 9 e 2 vai ser 11, 11 e 2 vai ser 13, e na linha de cima 25 mais 11 vai ser 36, 36 mais 13 vai dar 49. Já temos aqui calculado o número de círculos das figuras 5 e 6 utilizando o método das diferenças. Aliás, que vocês já utilizaram em exercícios anteriores, não é? Vamos utilizar o segundo método. Vamos analisar o número de círculos tendo em conta o número de círculos da base. Como nós já vimos, a fórmula é deste género, não é? Partimos do número de círculos da base, 2n mais 1, vamos subtraindo 2 até chegar à unidade. No caso da figura 5, nós vamos calcular o número de círculos da base, é 2 vezes 5, n é igual a 5, portanto 2 vezes 5, 10 e 1, 11. A partir de 11 começamos a formar as parcelas subtraindo 2 unidades. 11 menos 2 dá 9, menos 2 dá 7, menos 2 dá 5, menos 2 dá 3, menos 2 dá 1. Somando isto dá 36. Na figura 6 temos 2 vezes n, que é 6, dá 12, mais 1 dá 13, e vamos formar as parcelas. 13 menos 2, 11, menos 2, 9, menos 2, 7, menos 2, 5, menos 2, 3, menos 2, 1. Somando isto tudo dá 49. Cá está, confirma exatamente o 36 e 49 que verificamos na metodologia anterior. A segunda pergunta diz-nos o seguinte: explica como poderás determinar o número de círculos necessários para a construção das figuras seguintes desta sequência. Portanto, no fundo, é determinarmos o termo geral, não é? Da sequência, que aliás nós já vimos a partir do número de círculos da base, mas nós queremos o termo geral, não é? A fórmula que nós verificamos aqui anteriormente relaciona o número de círculos da base com a ordem da figura, mas não nos dá o número total de círculos. Para calcular o número total de círculos temos que fazer esta operação de adição, criando as parcelas desde o número de círculos da base até ao círculo 1, subtraindo 2 unidades entre cada um deles, não é? O que nós pretendemos aqui é determinar mesmo o termo geral. Portanto, recapitulando o método das diferenças, que nós já verificamos anteriormente, o que é que verificamos? Verificamos que a segunda diferença é que é constante. Então o que é que nós aprendemos já dos exercícios anteriores? Quando a primeira diferença é constante, a expressão em n é uma expressão cujo expoente de n é igual à unidade. Isto é uma expressão linear, não é? Quando a primeira diferença não é constante, que é o caso desta, vai somando 2 unidades relativamente à anterior, 5 mais 2 dá 7, mais 2 dá 9, mais 2 dá 11, mais 2 dá 13, e só a segunda é que é constante. Significa que a expressão que vai envolver a ordem, o termo n, isto é, o termo geral, é uma expressão em que o expoente de n é elevado a 2. É uma potência de expoente 2. Portanto, há qualquer coisa deste tipo, n ao quadrado, ou 2n ao quadrado, ou 2n ao quadrado mais 1, ou 2n ao quadrado mais 5, ou menos 3, qualquer coisa assim de género. Nós temos que procurar essa expressão. Então vamos começar por ver o n ao quadrado. Se for o n ao quadrado, o que é que significa? N ao quadrado é 1 ao quadrado, é igual a 1.
Portanto, não serve. Não serve porquê? Porque nosso número de ciclos é 4. 2 ao quadrado é 4, também não dá, é 9. Portanto, verificamos que o n ao quadrado não dá. Vamos tentar, por exemplo, já para ser mais rápido, passar ao n mais 1 ao quadrado. N mais 1 é 1. 1 mais 1 ao quadrado dá 2 ao quadrado é 4. Cá está, igual a 4. Agora, 2 mais 1, que é agora na ordem 2. 2 mais 1 ao quadrado, quanto é que dá? Dá 2 mais 1 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Corresponde aos 9 círculos que nós temos. Ordem 3. 3 mais 1 dá 4, ao quadrado dá 16. 16. O que é que nós estamos a verificar? Verificar que, efetivamente, a expressão do termo geral é exatamente n mais 1 ao quadrado. Não é? Portanto, verifica, aqui pelos cálculos, verificamos que corresponde ao número de círculos de cada figura. Então, podemos dizer que a expressão geral desta sequência, o número de círculos da figura, de ordem n, é igual a n mais 1 ao quadrado. Isto é igual a quê? É igual ao quadrado da soma. Atenção à linguagem natural. Quadrado da soma. Entre quê? Entre a ordem da figura e a unidade. Portanto, o quadrado da soma. Cá está o aspecto da fórmula. Quadrado da soma. Soma entre quê? Entre o n, cá está n, e a unidade. Portanto, esta é a expressão geral desta sequência. Pergunta 3. Qual é o número de círculos da figura de ordem 10? Portanto, é fácil. Sabendo o termo geral, nós calculamos facilmente o número de círculos. Se n é igual a 10, o número de círculos da figura de ordem n é igual a n mais 1 ao quadrado, é substituir o n por 10. Fica 10 mais 1 ao quadrado, ou seja, 10 mais 1 dá 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 11 vezes 11 é 121. Vamos confirmar pelo método das diferenças. Vamos calcular a mesma figura, mas pelo método das diferenças. O que é que nós verificamos? Se conhecemos até a figura 6, né? De ordem 6, aliás, sabemos que as segundas diferenças são constantes, então vamos somar 13 mais 2 dá 15, depois de 15 mais 2 dá 17, 17 mais 2 dá 19, 19 mais 2 dá 21. E agora vamos passar para a primeira diferença. Sabemos que 49 mais 15, aqui 36 mais 13 dá 49, né? Já sabemos. Agora 49 mais 15 dá 64, 54 mais 17, 81, 81 mais 19, 100, 100 mais 21 dá 121. Cá está os 121 que nós calculamos. Está comprovado, não é? Portanto, o aspecto geral de uma figura de ordem n é deste tipo. É igual, tem na base 2n mais um círculo na base, portanto, depende do n, e depois terá tantas linhas quantas necessárias até chegar à primeira parcela, à última parcela, que é igual à unidade, a linha K. Vamos subtraindo duas unidades em cada linha, né? Vamos supor, esta tem 50, né? Aqui já tem 48, 46, 44, 42, até chegar à unidade. Temos que somar isso tudo para calcular o número de círculos, se não tivéssemos o termo geral. Tendo o termo geral, já vimos como é que se calcula. Vamos então resolver o exercício número 3, que é o último exercício desta primeira parte, que vai tratar sequências numéricas e cálculo do termo geral. Portanto, escreve os três termos seguintes a cada uma das sequências. Temos 5 termos em cada uma delas. Vamos então resolver uma de cada vez. Relativamente à primeira sequência, temos 0,5, 2, 4,5, 8 e 12,5. Vamos resolver pelo método das diferenças, né, que é mais fácil. Calculamos as diferenças, primeiro pelas diferenças entre o segundo e o primeiro, entre o terceiro e o segundo e por aí fora. Portanto, temos 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5. O que é que nós verificamos? Verificamos que a primeira diferença não é constante. Se não é constante, significa o quê? Que o termo geral desta sequência vai ser vai ter o n, o expoente do n vai ser de ordem 2. Nós vamos ver à frente, cá está o n ao quadrado. Vamos calcular então a segunda diferença. 2,5 menos 1,5, 3,5 menos 2,5 dá 1, 4,5 menos 3,5 dá 1. Verificamos que a segunda diferença é constante. Portanto, podemos fazer reverter a análise, isto é, inverter o sentido da análise, de modo a calcularmos os termos. Sabemos que as diferenças para a frente vão ser iguais a 1, portanto fazemos 4,5 mais 1 dá 5,5, 5,5 mais 1, 6,5, 6,5 mais 1 dá 7,5. Aqui em cima é ao contrário. Aqui temos 8 mais 4,5 dá 12,5, aqui vamos ter 12,5 mais 5,5, 18,
18 mais 6,5, 24,5. 24,5 mais 7,5 dá 32. Cá estão os três termos que nós pretendíamos. 18, 24,5 e 32. Se nós tentarmos agora fazer o teste por n ao quadrado, 2n ao quadrado mais 1, e irmos tentando ver, convém nós começarmos ou por n ao quadrado ou por n ao quadrado sobre 2. N ao quadrado sobre 2 quando o valor é inferior ao termo. Neste caso, a unidade passa a meio, portanto, já estamos a ver que n ao quadrado tem que ser dividido por 2. Portanto, n ao quadrado sobre 2, verificamos que é tudo igual. N ao quadrado dá 1 ao quadrado sobre 2 dá 0,5. 2 ao quadrado sobre 2 dá 4 sobre 2 é 2. 3 ao quadrado sobre 2 dá 9 sobre 2 dá 4,5. Cá está. 4 ao quadrado sobre 2 dá 16 sobre 2 dá 8. E por aqui fora. Verificamos que está testada a fórmula. O termo geral, Tn, é igual a n ao quadrado sobre 2. O exemplo 2. Temos 2, 5, 10, 17, 26. Calculamos na mesma as diferenças. Verificamos que as primeiras diferenças é 3, 5, 7, 9. Também vai aumentando 2 em 2. As segundas diferenças são constantes. Significa que o termo geral, a expoente do termo geral é em n, há de ser do expoente igual a 2. Cá está, n ao quadrado. E vamos inverter a análise. Neste caso, portanto, se vai ser aqui 2. 9 mais 2 vai ser 11. 11 mais 2 vai ser 13. 13 mais 2 vai ser 15. E agora voltamos para cima, para a primeira linha da sequência. 26 mais 11 vai ser 37. 37 mais 13, 50. 50 mais 15, 65. E temos os três termos da sequência. 37, 50, 65. Fazendo o teste, aqui como nós temos o termo da sequência, o valor da sequência superior à unidade, significa que já não vamos testar o n ao quadrado sobre 2. Vamos testar qualquer coisa de n ao quadrado. Pode ser n ao quadrado mais 1, podia ser n mais 1 ao quadrado. Nós temos que tentar, isso tem que ser por tentativas, não é? Neste caso, depois de várias tentativas, nós chegamos à conclusão que o n ao quadrado mais 1 é o termo geral. Cá está, 1 ao quadrado mais 1 dá 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 2, dá 4, mais 1 dá 5, 3 ao quadrado mais 1 dá 9, mais 1 dá 10, 4 ao quadrado dá 16 mais 1 dá 17, 5 ao quadrado dá 25 mais 1 dá 26 e por aí fora. Portanto, chegamos à conclusão que o termo geral desta expressão é Tn igual a n ao quadrado mais 1. Claro que nós estamos a calcular que os termos gerais é um extra do problema. O problema não solicita isto, não é? Eu estou a fazer isto para que vocês possam ganhar experiência. À linha 3 já temos frações. Atenção, o que é que nós vamos verificar? Se nós fizermos as diferenças, isto dá um certo trabalho, verificamos que não há regra nestas diferenças. Verificamos que se nós analisarmos as diferenças do termo anterior para o termo seguinte, não existe aqui uma regra em termos de diferenças. Não há aqui, a diferença não é constante. Entre o primeiro e o segundo temos 9 sobre 42, entre o segundo e o terceiro é 9 sobre 56, entre o terceiro e o quarto já temos um oitavo, como vê aqui não tem. E se formos calcular a segunda diferença, iríamos pelo mesmo caminho. Portanto, pelo método das diferenças aqui não nos vai ajudar. Temos que ver outro aspecto. Se analisarmos o aspecto da expressão, o que é que nós analisamos? Voltamos atrás, que é melhor. Olhemos para o numerador e para o denominador. O que é que verificamos para o denominador? O denominador vai aumentando uma unidade. 6 passa a 7, 7 passa a 8, aqui passaria a 9, e pode ser, 9 nonos é uma unidade, 9 passa a 10. O numerador vai aumentando 2 unidades entre cada termo. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2 dá 9, cá está os 9 nonos, qual é a unidade, 9 mais 2 dá 11. Então já descobrimos aqui uma regra. O termo de ordem n, e neste caso não podemos ter termos, não conseguimos arranjar um termo geral, mas conseguimos arranjar um termo, uma fórmula, uma regra que relaciona um termo seguinte com o termo anterior, é esta. O termo de ordem n é igual a uma fração, cujo numerador é igual ao numerador do termo de ordem n-1 mais 2 unidades. Vamos então analisar o termo de ordem 3 relativamente ao termo de ordem 2, utilizando esta regra. O termo de ordem 3 é uma fração, é 7 oitavos, cujo numerador é igual a quê? Ao numerador do termo anterior mais 2 unidades, cá está 5 mais 2 dá 7, cujo numerador é igual ao termo anterior, ao denominador do termo anterior, mais uma unidade. Cá está, 7 mais 1 dá 8.
Portanto, está definida a regra. Para calcularmos o termo de ordem 6, 7 e 8, temos que ter o termo de ordem 5 e vamos calcular sequencialmente estas frações. Se temos 11 décimos, significa que o termo de ordem 6 vai ser 11 mais 2 dá 13 e o denominador 10 mais 1 dá 11. 13 onzeavos. Este aqui já vai ser 13 mais 2, que é 15, e 11 mais 1, que é 12. 15 de onzeavos. E finalmente o oitavo. Temos o anterior, que é 15 mais 2, 17. O denominador 12 mais 1 dá 13. Portanto, é a única hipótese que nós temos, dado que não nos é possível calcular o termo geral desta sequência. Não é? Podemos calcular é relacionar um termo com o termo anterior. Certo? Não, não é certo. É difícil calcular o termo geral da fração no seu todo. Mas podemos calcular o termo geral do numerador, o termo geral do denominador e depois juntar os dois termos gerais no termo mais complexo. É assim que se faz para coisas mais difíceis. Dividimos em coisas mais fáceis para podermos resolver. O que é que nós verificamos? Que o numerador vai aumentando 2 unidades de um termo anterior para o termo seguinte, enquanto o denominador aumenta 1 unidade. Então, sabendo a fórmula de sequências de termos cuja diferença é constante, conhecido o primeiro termo e essa diferença, conseguimos calcular o termo geral. Não é? Então, no nosso caso, temos para o numerador A1, Tn1 é igual a 1, portanto, o termo geral, em termos de numerador, é igual a um termo inicial, que neste caso é 3. Não é? Qual é a fração? É 3 sextos a primeira, não é? 3 sextos. Portanto, o A1 é 3, a diferença é 2, não é? O numerador aumenta 2, o denominador 1. Portanto, e aqui, em termos de denominador, o primeiro termo é 6, que é o denominador, e a diferença é 1. Então, para o numerador, calculamos Tn índice 1 é igual a 1, que neste caso é 3, o termo inicial, n menos 1 vezes a diferença, que é 2. Desenvolvendo pela propriedade distributiva, temos 2n menos 2, fica 2n, 3 menos 2 dá 1. Portanto, o termo geral em termos de numerador é Tn índice 1 é igual a 2n mais 1. Em termos de denominador, nós temos o termo inicial é 6, né, que é o primeiro denominador da fração do primeiro termo em termos da sequência. A diferença para os termos seguintes vai aumentando uma unidade. Portanto, substituindo aqui em cima, termo inicial n menos 1 vezes 1 dá 1 vezes n, 1 vezes menos 1 dá n menos 1, ou seja, n menos 6 menos 1 dá 5. Tn índice 2 é igual a n mais 5. Juntando os dois termos gerais no termo geral que nós pretendemos, Tn índice 1 sobre Tn índice 2 dá 2n mais 1 é dividir por n mais 5. Vamos testar os valores para valores da sequência. Se n é igual a 1, substituímos o n por 1, fica 2, 1 mais 1, 1 mais 5, isto é 2 mais 1 dá 3, sobre 6 dá 3 sextos, é o primeiro termo. N igual a 2, t índice 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 4 mais 1 dá 5, sobre 2 mais 5 é 7, 5 sétimos, é o segundo termo. Vamos ver já o termo em termos do termo oitavo. N índice 8 é igual a 2 vezes 8 mais 1, ou seja, 16 mais 1, 17, e 8 mais 5 é 13, 17 13avos. Portanto, está testado e comprovado que o termo geral desta sequência é 2n mais 1 sobre n mais 5. Finalmente, o problema 4. Temos esta sequência, 3, 6, 9, 12, 15. Vamos calcular pelo método das diferenças e verificamos logo que a primeira diferença é constante. O que é que significa isto? Significa que o termo de ordem n, né, o termo de ordem n vai ser expresso em função de n, mas cujo expoente de n é igual a unidade. Cá está 3n é n elevado a 1. Mas também sabemos em particular, como já vimos em exercícios anteriores, que quando a sequência, os termos da sequência diferem, são constantes logo na primeira diferença, então a expressão geral será sempre deste tipo. Tn é igual a A mais n menos 1 vezes D. O que é o A? O A é o valor do primeiro termo da sequência, que é 3. E D, o que é? É a diferença entre os termos. A diferença qual é? É 3 também. De 3 para 6 é 3, de 6 para 9 é 3, portanto a diferença é constante logo. Então a diferença é igual a 3. Substituindo nesta fórmula o A por 3 e o D por 3,
fica Tn igual a 3 mais n menos 1 vezes 3. Desenvolvendo esta parcela pela propriedade distributiva, temos 3n menos 3. Fica 3 mais 3n menos 3, corta este 3 com este 3 é igual a 3n. Portanto, o termo geral desta sequência é igual a 3n. Cá está. O expoente da variável n é igual à unidade. É igual à unidade porquê? Porque a primeira diferença é constante. Não é? Se fosse só a segunda, se fosse a diferença só fosse constante, na segunda diferença, certamente o expoente, a expressão teria um n levantado a 2, não é?